No início dos anos 50, ele simbolizou o homem moderno, atlético, sensual, positivo e muito talentoso numa área até então vista como exclusivamente feminina, a dança. Por outro lado, Gene Kelly escondia uma insegurança absurda, um perfeccionismo letal e um preconceito típico de sua época. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da sétima arte. Eugene Kelly só tinha 8 anos, quando sua mãe matriculou ele e o irmão em aulas de dança, para que os meninos fizessem companhia para as irmãs. Só teve um porém. Nós não curtimos muito, pois com frequência nos metemos em porrada com os meninos da vizinhança, que nos chamavam de viadinhos, diria ele mais tarde, segundo a biografia de 91 de Tony Thomas. Então, Gene desistiu das aulas e não quis saber mais nada de dança, até os 15 anos, e preferiu atividades mais másculas, futebol, beisebol, ginástica, hóquei, o que lhe garantiu aquele porte atlético, forte e masculino, que seria a sua marca, mas que primeiro servia para atrair as garotas e intimidar outros garotos, como ele mesmo contou, pois, para os padrões, Gene Kelly ainda era baixinho, tinha pouco mais de 1,70 e certo complexo com a própria altura. Só que, após muito evitar a dança, estudar jornalismo, trocar economia por direito e no final se formar em artes, o Gene Kelly percebeu em apresentações de teatro pela faculdade que era isso que ele realmente gostava. Sem falar que, com a Grande Depressão Econômica de 1929 nos Estados Unidos, ele e o irmão caçula precisaram recorrer justamente à dança para ajudar a família. Assim, entre shows e aulas de dança, o Gene Kelly fez nome logo parando na Broadway, importante avenida de teatros de lá. E no final dos anos 30, Hollywood já estava de olho nele. Mas, nesse mesmo período, por volta de 1939, o Gene encontrou a sua primeira esposa. Só tinha um detalhe. A essa altura, ele já estava com 27 anos e a Betsy Blair, coreógrafa e atriz com quem ele se envolveu, só tinha 15. Claro, eram outros tempos, e como Betsy contou em sua autobiografia, eles nem faziam amor, só se beijavam. Mas eu me perguntava várias vezes por que aquele homem de 28 anos queria a criança que eu era aos 16. Só adulta ela entenderia melhor. Ele queria silenciosamente controlar a coisa toda. Ele queria uma garota flexível e receptiva. Então, eles se casaram assim que ela completou 17. Para completar, Betsy era uma marxista ferrenha, que quase entrou para o Partido Comunista, e suas ideias influenciavam o marido. Tanto que quando Hollywood quis contratar o Gene Kelly, ele respondeu com uma carta dizendo não querer trabalhar para um, aspas, vagabundo de direita, sendo vagabundo apenas Louis Mayer, o fundador do maior estúdio de cinema da época, a MGM. Quem conseguiu contratar o Gene Kelly foi David Selznick, o lendário produtor de E o Vento Levou. Mas, após ver o primeiro teste de tela dele, Louis Mayer declarou, aspas, muito baixo, muito sexy, nada simpático, não para nós. Isso poderia ter sido uma vingança, e sem falar que o Gene na época já estava com 30 anos. Mesmo assim, deram uma chance àquele baixinho, antipático e sexy, e em 1942, ao lado de Judy Garland, ele estreou no cinema, com Idílio em Dó Ré Mi. Contudo, assim que se viu nas telonas, Gene odiou. Chocado é a palavra certa. Ver o meu beijo ampliado daquele jeito engraçado várias vezes me fez sair do cinema sob gritos histéricos. Tive a horrível sensação de que era um tremendo fracasso, pensou. E essa opinião sobre si não mudaria muito com o tempo. Gene passou a vida achando que era um ator apenas razoável e que sua voz alta e maneirismos exagerados do teatro não funcionavam no cinema. Tell me, what can't you eat for breakfast? Lunch and a dinner. Mas Idílio em Dó Ré Mi foi um sucesso e a MGM então comprou todo o contrato do Gene Kelly do David O. Selznick. Só que o estúdio de cinema não sabia onde enfiar o artista. O Gene até exercia os seus talentos de dança em vários filmes,
Mas ele também pegava muitos filmes baratos, dramas de guerra e suspense. Ele até pegou um filme que se tornou o único da sua carreira em que ele fez um antagonista, Piloto número 5. Sem falar que, apesar de muito bonito, o Gene tinha uma cicatriz no rosto fruto de um acidente de triciclo na infância em que um ferro atravessou a bochecha dele e ele se recusava a consertar essa cicatriz, o que atiçava a curiosidade do público, lhe dava um charme de homem comum, mas também era um motivo para que ele não fosse o galã ideal para Hollywood. Tanto que 2 anos depois de contratado, ele ainda não tinha se destacado de verdade no cenário. Foi aí que Gene Kelly convenceu seus patrões a contratarem um amigo coreógrafo chamado Stanley Donen, de 19 anos, igualmente talentoso, e os dois juntos impressionaram os produtores. Primeiro em Modelos, de 44, que visava lançar Rita Hayworth como um sex symbol. Em Modelos, de 44, além da cena em que Gene Kelly dança com o próprio reflexo, já surgem ideias que mais tarde seriam reaproveitadas num dos maiores clássicos dos musicais. Já em 45, com Marujos do Amor, Gene e Stanley também montaram a icônica cena de dança, com Gene ao lado de ninguém menos que Jerry, do desenho animado. Por esse filme, que foi um sucesso, ele até recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator e conseguiu se provar no cenário. E também foi em Marujos do Amor que Gene deu sinais do quão difícil era de lidar. Nesse filme, ele e Frank Sinatra são marinheiros de folga, loucos por um rabo de saia. Mas assim que achou Sinatra um pé no saco, Gene tratou de perturbá-lo com pegadinhas desagradáveis, como contaram as irmãs Britson na biografia de 2017 sobre o ator. Contudo, Gene acabou mexendo com a pessoa errada do mesmo elenco. De tanto fazer tropeçar sua co-estrela Kathryn Grayson, um dia a soprano teria surtado, pulado em cima de Gene e o estrangulado com a gravata dele até o dançarino gritar para que ela parasse. 2 anos depois disso, Gene simplesmente quebrou o cotovelo de Lana Turner após jogá-la no chão com força demais, nos bastidores de Os Três Mosqueteiros, de 48, e coitada da moça que nascesse mais alta que ele. Esther Williams reclamou de escoliose, de tanto se encolher para não ficar mais alta que Kelly, em A Bela Ditadora, de 1949, e ela resumiu seu tempo com ele como pura miséria. Ele era um idiota, mas sabia dançar, admitiu ela. Às vezes, porém, o próprio artista se boicotava. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sócio Crônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Gene e sua esposa eram famosos por dar festas na casa deles, onde reuniam amigos para jogos de charada e esportes que seriam divertidos se ele soubesse levar as coisas na esportiva. Um dia, por causa de uma partida de vôlei em que o dançarino perdeu, Gene bateu o pé no chão com tanta força que quebrou o tornozelo. Aquilo o fez perder o protagonismo de Desfile de Páscoa, de 48. Tiveram que tirar Fred Astaire da aposentadoria para salvar o filme, e Gene Kelly nem ousou dizer não, pois Astaire era seu ídolo, e por incrível que pareça, eles se davam bem, embora tenham atuado juntos só em 2 filmes, Ziegfeld Follies e That Entertainment, parte 2. Contudo, poucos sofreram tanto nas mãos de Gene Kelly quanto o elenco de seu clássico mais famoso. No final de 1951, Gene e seu parceiro Stanley Donen foram convidados a dirigir um musical que estava guardado desde a época do cinema mudo, Cantando na Chuva. Com tal responsabilidade, Gene levou ao extremo até artistas que já eram profissionais. Sid Reese alegou que seu marido sempre sabia quando ela estava dançando com Gene Kelly. Se chegasse em casa com hematomas, e com Fred Astaire se ela chegasse em casa sem marcas, dizem Cynthia e Sarah Britson em sua biografia. Mas ninguém saiu mais traumatizada dali quanto a baixinha Debbie Reynolds, pra seu azar, a única do filme que não era dançarina, mas ginasta. Cantando na Chuva e um parto foram as 2 coisas mais difíceis que já tive que fazer na minha vida, resumiria a artista mais tarde, e por aí já se pode imaginar. Em sua
autobiografia de 2013, Reynolds chamou Kelly de um mestre de tarefas cruel. Ele vinha aos ensaios e criticava tudo que eu fazia e nunca me dava uma palavra de encorajamento. Na época, ela tinha 19 anos. Tive 3 meses para aprender o que Gene Kelly e Donald O'Connell vinham fazendo há anos. Não à toa, o número para a canção Good Morning levou 15 horas até ficar do jeito que Gene queria, o que deixou Debbie 2 dias de repouso, a ponto de ela não conseguir se mexer, devido à exaustão e pés que literalmente sangravam. So Gene always tried to beat Fred, and so we started that number, Good Morning, and it was nighttime when we finished, and we were really finished. It was, I had blood in my shoes, and it was very difficult to do those numbers as fast as they wanted them and as long as they wanted, over and over and over and over. E isso nem foi o pior. Certo dia de gravação, Gene me abraçou com força e enfiou a língua na minha garganta. Eca, o que foi isso? Gritei, me libertando de seu aperto e cuspindo. Corri freneticamente, berrando por um pouco de Coca-Cola para limpar minha boca. Eu era uma criança inocente que nunca tinha levado um beijo de língua. Fiquei chocada que esse homem de 39 anos fizesse isso comigo, relatou ela revoltada. Para completar, Cantando na Chuva não foi um sucesso e só seria reconhecido 25 anos depois. Na época foi ofuscado e até tirado de cartaz para ceder lugar a Um Americano em Paris de 51. Este sim, um sucesso de público e crítica. Mas nesse período nada mais importava ao Gene Kelly. Isso porque a caça aos comunistas do seu país tinha chegado ao auge e a sua esposa, a Betsy Blair, estava na mira do governo. Para protegê-la então, o Gene fez um acordo com a MGM de ir para a Europa e usar fundos do estúdio de cinema que estavam por lá para produzir filmes. Só que muitos consideram que essa sua escolha encerrou a sua carreira que estava em ascensão. With his wife, Betsy Blair, he takes up residence in London and throws himself into an experimental movie that's entirely danced. Invitation to the Dance. A flop. Quando Gene e a Betsy voltaram da Europa para os Estados Unidos, a era de ouro dos musicais já desfalecia e, para piorar, a relação do casal. Quando eles terminaram em 1956, o Gene se envolveu com outra dançarina chamada Jeannie Coyne. Só tinha um detalhe, ela era ex-esposa do Stanley Donen. Sim, o seu amigo e parceiro de trabalho de décadas. E aquilo encerrou a dupla dinâmica dos musicais também. O último trabalho do Gene e do Stanley foi Dançando nas Nuvens. E, como mais nenhum filme com o Gene Kelly rendia tanto, ele saiu da MGM, voltou para os teatros e preferiu ficar mais por trás das câmeras. Embora ele ainda atuasse bastante, pegasse alguns filmes mais esquisitos, porque ele não ficou rico com os musicais. E também pudera. Em 1958, na Suíça, ele tentou ser melhor que esquiadores olímpicos e acabou rompendo a cartilagem do joelho. Foi o fim da dança séria para mim, diria ele mesmo. Um dia, um roteirista até bateu na casa do Gene Kelly, pedindo para ele dirigir mais um musical para o cinema baseado em fatos reais. Mas o Gene expulsou o cara gritando: "Vai encontrar outra pessoa para dirigir essa merda." A merda, no caso, era A Noviça Rebelde, simplesmente um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema. Mas 3 anos após esse episódio, Gene produziu seu primeiro documentário para a televisão, e o tema não poderia ser mais curioso. Dança, um negócio de homem. Acho que dançar é um jogo de homens, e se ele faz bem, faz melhor do que uma mulher, afirma Gene. Sim, Gene reuniu esportistas dos Estados Unidos, e enquanto comenta sobre a filosofia da dança, esses caras sarados dançam balé ao fundo, dão cambalhotas e se exercitam em roupinhas brancas e justas, o que deixou a coisa toda um tanto homoerótica demais, para quem queria defender que dança também era coisa de homem másculo, ou seja, homem hétero. O medo de parecer gay, por sinal, foi uma preocupação durante quase toda a sua vida. Dançar atrai jovens afeminados. Não me oponho, desde que não dancem afeminadamente. Se um homem dança afeminado, dança mal. As pessoas confundem graciosidade com suavidade. John Wayne é um homem gracioso, assim como alguns dos grandes jogadores de beisebol, mas eles não correm o risco de serem chamados
de viado, disse Gene uma vez. O pior é que, de fato, Gene Kelly quebrou em sua época com o preconceito na dança, em especial o balé, seu preferido. Para se distanciar de Fred Astaire, sempre impecável, de terno e cartola, Gene assumiu um visual mais esporte, casual, deixando os músculos e a bunda mais visíveis. Fred é a aristocracia da dança. Eu sou o proletariado, resumiu ele muito bem. Mas mesmo no fim da vida, suas inseguranças pareciam se manter. Em 1990, 6 anos antes de falecer, se casou com uma mulher 47 anos mais nova e na época admitiu: "Não vejo muitos meus filmes, porque quando vejo, tenho um monte de espasmos." O irônico é que talvez algumas de suas cobranças pessoais vinham de pressões externas internalizadas também. Nascido em 1912, cresceu nos anos 20, quando a comunidade LGBT se tornou mais visível, e ele ficou famoso por dançar justamente nos anos 50, quando a caça comunista também perseguia qualquer um que parecesse homossexual. No fim, Gene Kelly acabou simbolizando exatamente o homem de seu tempo e local, uma figura que tentava ser progressista, masculina e otimista no mundo pós-guerra, mas por dentro recheada de complexos e receios, diante da verdadeira modernidade. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. Dia 2 de fevereiro de 1996 foi o dia em que o Gene Kelly aí morreu. Então, se der certo, esse vídeo saiu dia 1º lá em referência a essa data. Ele provavelmente não teria gostado desse vídeo, mas se você gostou, diz aí nos comentários pra gente. A ideia para este vídeo veio desse livro aqui que a gente ganhou, Um Filme é Para Sempre, do Rui Castro. Se a gente encontrar, acho que tem pela Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você comprar pela Amazon, você ajuda o sócio. Ele fala umas curiosidades bem diferentes do Gene Kelly, inclusive, por exemplo, que a carreira dele na verdade foi muito efêmera. Ele foi famoso só por alguns 3, 5 anos e durou só 10 anos em Hollywood, embora tenha deixado esse impacto que realmente a gente lembra e a gente conhece o Gene Kelly por esses filmes clássicos, mas ele não teve assim uma carreira tão consistente. Uma curiosidade, por exemplo, é que o Stanley Tucci teve sim uma carreira muito mais consistente como diretor. Ele conseguiu se manter em Hollywood, inclusive o último filme dele foi um filme que se passa no Rio de Janeiro, nos anos 80, e tem até a Demi Moore. E pra você sócio que ainda tá aí com a gente, vamos lá pra nossa frase do dia? Mas não esqueça também aí de deixar o like ou de ripar esse vídeo antes de comentar. A nossa frase de hoje vai ser cantando na Xuca, brincadeira. A nossa frase de hoje vai ser dançar é para todo mundo. Comentem aí, dançar é para todo mundo, para dar aquela engajada. E para você também que tem vontade de comentar aqui no canal, mas nunca comentou e quer comentar alguma coisa. E se você gostou só desse vídeo em específico, temos aqui também o botão valeu. Sócios, vamos lá para os nossos recados finais. Não esqueça que a gente também tem o nosso Pix, a gente também tem o nosso Apoia-se, onde você pode estar contribuindo também com o canal a partir de R$5. Temos também o Seja Membro e muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado de verdade por fazerem tudo isso possível. Até o próximo conteúdo. Tchau! It's not a game, it's a rich thing.